Olá, hoje é dia da gente falar sobre o nosso Legislativo Municipal. Vamos conversar sobre este poder da nossa República com o nosso convidado, que é muito dinâmico, correto e solidário. Filho do seu Vitor e da dona Vera, é técnico em Química pela Liberato, médico pela UX, fez Medicina do Trabalho pela Fundação de Porto Alegre e Medicina do Tráfico pela UBRA. Marido da Débora, esteve à frente da diretoria e presidência da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo no ano do centenário. Presidência do MDB de Novo Hamburgo, diretoria do Sindicato dos Médicos e Sociedade de Medicina de Novo Hamburgo, diretoria mantenedora da INH, diretoria da EVAS, diretoria da Brás, vereador em 4º mandato, tendo trilhado por várias comissões e vice-prefeito na gestão de Jair Foscarini. Atua na área profissional da saúde pública da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo há 32 anos. Também teve atuação como clínico do Hospital da Unimed e Hospital Regina. Pai da Letícia e do Fernando, gosta de viajar, encontros de família e amigos, reencontro de turmas da escola e faculdade, jogos de futebol do Esporte Clube Novo Hamburgo e do Inter. Para o futuro, quer cuidar da saúde, acompanhar a formação e estabilidade dos filhos, conviver com seus pais, manter-se atualizado e ativo da medicina, servir a comunidade, conviver mais com as coisas simples e prazerosas da vida. Hoje teremos uma conversa de peso com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, doutor Raul Cássio. Seja muito bem-vindo de volta ao Conversa de Peso, doutor. Muito bom, é um prazer estar aqui, né? Nós estávamos conversando há pouco, participei de uma das primeiras conversas. Programa número 6, né? doutor. O tempo passou, o peso diminuiu um pouco. O senhor diminuiu. Diminuiu. Eu estou na minha Foi faixa uma coisa ali. de uns 15 quilos a menos do programa anterior para hoje, mas ainda eu acho que dá para evoluir. Foi nisso, aquela né? campanha eleitoral para deputado que fez você emagrecer? Não, doutor? eu acho que uma conjuntura, né? Sabe quando tu começa a te sentir meio cansado, quando os níveis dos exames começam a aumentar, quando tu tem que agregar um remedinho ou outro todos os dias e tal, aí tu sai daquela teoria que tu passa o dia com os pacientes e diz, opa, peraí, tchê, mas chegou a minha vez e eu tenho que me enquadrar dentro desse contexto, né? Sem falar que tu te sente melhor, né? Na atividade física, A disposição é outra. no dia a dia, na relação sexual, enfim, em tudo tu te sente melhor, né? Mas não que isso seja um problema hoje. Talvez quando era gurizão foi, mas agora passou, né? Agora tu assume a tua marca. E agora também é a saúde, né? É isso que pega, exatamente. Não, sem dúvida que a saúde está como primeiro plano, né? Bom, daí dizer que só os gordos infartam ou têm AVC, não é verdade. A gente fala do Jô Soares, né? Que está com 80 Exatamente. anos, né? Então, tu tem que ter uma vida equilibrada, na verdade. E uma situação de vida equilibrada nos leva a uma condição de um peso adequado, mas não é só o peso, né? Quer dizer, tu está dormindo 7 horas por noite, né? Tu está controlando um pouco a tua alimentação, ela vem da onde? Ela vem só dos fast food ou ela vem também de algo preparado, né? Tu está cuidando da tua saúde emocional, né? Quer dizer, tu tem que ter um ponto de equilíbrio da tua saúde espiritual. Como é que está a tua atividade física, né? Tu consegue contemplar isso, né? Atividades de lazer, que são extremamente importantes, que é o contraponto da tensão, da cobrança, do viés da decisão dentro da medicina. Eu vou aqui, eu vou ali, né? Eu não sou cirurgião, mas mesmo assim tem muitos momentos que a decisão urge, tu tem que tomar ela naquele momento e tu não pode errar. Então esse contraponto dessas situações eu acredito que vem através dos momentos de lazer, de convivência, né? Como eu disse há pouco e tu acabaste de citar,
as coisas simples da vida. Botar um chinelo, botar uma bermuda, visitar um amigo, se reunir com a turma lá do 25 de julho. A confraria do risoto, por exemplo. A confraria é um espetáculo. Nós somos 26 homens lá que se reunimos uma vez por mês, que o único prazer é degustar o risoto e o que é servido. As pessoas não estão lá para reclamar de nada, né? Lá não pode vender rifa, lá não pode vender nada. As coisas se dão em cima da boa conversa. O grupo tem regras, das piadas, tem regras nesse sentido. Sim, como é que é isso? Porque senão não dá, né? Então é um momento exclusivo de lazer que tu imerge uma vez por mês convivendo com aquelas pessoas. E aí, assim, tu foge um pouco do que tu vive habitualmente, porque tem pessoas de diversas profissões, de diversas áreas, e tu acaba aprendendo, né, com as convivências. Nós temos um momento de prática onde cada um fala algo diferente da sua vida cotidiana, como sendo passar alguma experiência para os demais. Enfim, e comer bem é bom também, né? Convenhamos. Então, uma vez por mês a gente se reúne, né? E a outra coisa que, tu sabe que eu tenho uma prótese de quadril. Sim, tive um problema osteoarticular com 12, 13 anos de idade, numa fase em que eu estava evoluindo muito bem na prática do tênis e aquilo me amputou aquela possibilidade de ascensão no esporte como jovem, né? E no momento tive um deslocamento do fêmur da bacia, dos dois lados. Foi alvo de cirurgia já naquela idade, uma vez com 12, outra com 13 anos. E ficou claro para mim que eu seria um grande candidato a ter osteoartrose muito precoce. E chegou ali na fase dos 40 e poucos anos, eu tinha dor continuada, diária. Eu nem tomava analgésico, porque tomar ou não tomar dava na mesma. E quem tem esse tipo de problema, e eu respeito muito, né? Tem aquela sensação, bom, vai chegar à noite, eu vou me deitar e aí melhora. Pelo contrário, o enquadramento do quadril na posição deitada... Bom, tinha noites que eu acabava dormindo sentado e tal, chegou um momento, acabei enfrentando isso, aos que nós fomos eleitos aqui junto com o Jair, fazia uma semana que eu tinha sido eleito, antes mesmo da posse, né? Tanto é que eu me lembro que eu fui à posse de muletas e tal, enfrentei e hoje estou muito bem. Só que tive que largar a mão do tênis e do esporte de impacto. Bom, mas eu não posso parar, não chegou a minha vez ainda de jogar bocha e carta, né? Eu acho que vai chegar, mas é tudo uma sequência, né? Então... Na inauguração, a Débora era a diretora do Pindorama, quando inauguraram a piscina lá do Pindorama, eu fiquei olhando e perguntei para o pessoal, tá, mas e o que vocês vão fazer de noite aqui? Não tem atividade prevista, é só com os alunos de manhã e de tarde e tal. Eu digo, tá, e se a gente começar a jogar vôlei na piscina, que é o biribol? Não, forma um grupo, entra como uma atividade extra-classe da escola. Bom, formamos, eu fui um dos fundadores daquele grupo. Esse ano nós comemoramos 20 anos do pessoal jogando. E hoje é mais que um grupo. Hoje nós somos 5 grupos e agora essa semana me procurou um grupo de mulheres querendo também formar, né? Quer dizer, é aquele pessoal que está vulgarmente falando com o joelho bichado, com o quadril, com o ombro, que não sei o quê, que passou a fase do vôlei de areia, e que vai lá brincar, o esporte na água sem impacto, altamente recreativo, né? Gostoso. Quem já praticou voleibol tem alguma afinidade, se dá bem, né? E aí nós temos também os nossos encontros, nossas festivas e tal. E esse ano agora, entre abril e maio, devemos fazer uma festinha de 20 anos de comemoração da turma. Claro que alguns vão envelhecendo, né? Mas a brincadeira e a gozação pega, né? E eu digo sempre, nada que eu tenha contra, mas não é birimbau, é biribol, né? Biribol. Doutor Raul, a gente convida o nosso telespectador a buscar esse programa 6 lá no nosso YouTube, né? Tá registrado lá, tá guardado, para recuperar um pouco dessa sua história de vida, essa trajetória até agora, porque a gente já falou sobre isso lá, 5 anos atrás. Passados 5 anos, foi uma candidatura à deputação estadual, sim, foi uma nova candidatura
à vereança e mais uma nova candidatura à presidência da Câmara. Sim. Depois de, no seu quarto mandato, pela primeira vez assume a Casa Legislativa. Exato. Que momento é esse, doutor? Olha, essa passagem como deputado estadual, eu acho que todo político que tem alguma ascensão e que vai se tornando mais extemporâneo dentro da política e tal, busca, né? Poucos conseguem. Na verdade, a maneira com que eu acabei me candidatando foi um pouco atípica, né? Sim, não porque seria naquele momento. O Jair Foscarini seria nosso candidato, estava preparando a sua campanha. Eu tinha me encontrado com ele no dia anterior, né? E ele faleceu no final de maio daquele ano. Então, dali em diante, nós tivemos o mês de junho para decidir internamente quem seria o candidato e julho começou a campanha eleitoral. Tive imensas dificuldades sob o ponto de vista de apoio financeiro, né? E de apoio regional também. E sem culpar ninguém, né? Porque, na verdade, o apoio regional estava com o Jair e eu não conseguia segurar tudo que ele tinha, E essas porque construções são houveram feitas ao longo de outros muito tempo sempre, comprometimentos, essas construções, é bem como tu diz. Aqui em Novo Hamburgo, tu ouve muito aquela história, vai que eu te ajudo, né? Sim. E chega no momento, alguns efetivamente ajudaram, outros não. Cheguei perto dos 15 mil votos. Foi uma experiência significativa, porque disse, olha, mesmo não tendo nem chegado perto à eleição, imaginar que 15 mil pessoas, né, depositem a confiança em ti, isso é agradável, isso é prazeroso. Não foi algo que me abateu, né? E continuei a vida, continuei com a mesma ideia. Bom, eu sou um médico, representante da comunidade, como um vereador, atuo representando alguns grupos, enfim, dentro dessa área de afinidades da saúde, e continuei, né? Concorri a vereador de novo, talvez uma campanha onde não fui assim não investi tanto, não financeiramente, mas no meu trabalho, exatamente. Baixou um pouco a votação, mas ainda foi bastante bom, suficiente, né? Fiquei num grupo sexto, em torno disso, né? Na composição. E essa situação da presidência da Câmara também fazia parte de uma situação de busca, né? Tendo em vista que, eu daqui 2 anos completo 20 anos de vida pública, e isso é um tempo significativo. E essa passagem, né, por algumas vezes chegamos perto, mas aí composições partidárias, composições de governo, enfim, não foram possíveis, né? E a minha moeda de troca sempre foi a fala, né? Não tive outra moeda de troca nesses períodos em que estive lá. Claro que no momento em que nós passamos a ter uma conduta de apoio ao governo, se formou uma base maior, mais sólida nesse aspecto. E eu diria que o destino mostrou que chegou a minha vez, né? Chegou a minha vez, vou procurar desempenhar com tranquilidade, com a experiência que acumulei ao longo desses anos, tentando evitar o máximo possível conflitos que não sejam divergências positivas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Nós temos que trabalhar a gestão da Casa Legislativa, em termos de capacitação daquele pessoal, de motivação para até produzir mais, de renovação. Eu estou com uma equipe bem jovem, assim, trabalhando no entorno, né, da presidência. Enfim, acredito que um bom trânsito com todos os vereadores, né? Isso facilita. Lógico que alguns embates vão ocorrer e eu espero estar equilibrado e preparado, né, para poder enfrentar os desgastes, os momentos mais tensos que possam se formar e que se formam. Todos os anos tem uma ou outra situação que se forma, mas dentro
do que prevê o regimento interno, dentro do que prevê a nossa lei e dentro do respeito entre as pessoas que fazem parte, né? Ainda sou daquele tempo aí que um fala, o outro escuta e depois a gente inverte, né? Mas aquela história da baderna, isso pode ter vez em outro lugar, mas dentro de um poder, eu acho que não é o momento, não é a hora, não tem espaço para isso, porque até mesmo quem diverge tem o seu momento para falar. Quero saber como é que está esse momento, como é que está esse apoio ao governo Fátima, como é que o MDB se prepara para as próximas eleições municipais que estão ali na frente. Eu te diria que... Na volta do intervalo. O nosso... na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, o Dr. Raul Castro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, Dr. Raul Castro. E nós conversávamos antes, no primeiro bloco, doutor, dos prazeres da vida e dos momentos de distensionamento de um dia. O senhor se dá esse momento ao longo dos seus dias através aí da prática do biribol, do encontro com a confraria do risoto, com seus confrades, né? Da ida aos jogos de futebol do seu Inter. Eu não sei se isso tem dado muito prazer ao senhor ou não tanto. Já foi melhor. Já esteve melhor. É uma fase, né? Vamos dizer que existem as fases e as fezes, né? Vamos dizer que hoje nós estamos nessa fase intermediária aí, mais para baixo. E do nosso Esporte Clube Novo Hamburgo. O Esporte Novo Hamburgo é uma paixão antiga, sabe que eu fui médico do clube, né? E ainda estava concluindo a faculdade. E viajava esse é um amor, viajava com o time, andava, levei muita pilha nas costas, na orelha, no Bento Freitas, no Aldo da Puzo, lá em Passo Fundo, em Bagé, era difícil também, né? Então, mas foi uma experiência, foi uma maneira de conhecer gente, foi uma maneira de conhecer o futebol dentro do vestiário, foi uma maneira de lidar, né, com o esporte. Apesar que eu convivi em tempos bons, porque daqueles 5 anos que eu estive ali, nós fomos campeão do interior por 3 anos. E 2 anos, 4º lugar, quer dizer, estávamos sempre bem colocados, foi um grupo bom de jogadores, foi uma fase que eu lembro com carinho, né? É verdade. E aí continuou esse amor pelo clube. Fazia educação física pelo 25 de julho, lá no Esporte Clube Novo Hamburgo. Nós jogávamos futebol com o professor Olinto Preussler lá. Eu não jogava nada, eu era muito ruim, sabe? Mas acompanhava o grupo e o pessoal tolerava. Corria, né? Chutava as pernas, né? Futebol eu sempre fui um apreciador, talvez como atleta eu fui um melhor dirigente das coisas que eu me envolvi em termos esportivos. Mas nem por isso eu acho que é aquela história, né? Até os desafinados têm que cantar, né? Então, é uma coisa que me traz prazer. Admiro muitíssimo esse pessoal que faz parte da diretoria do Novo Hamburgo, que assume um campeonato kamikaze. Tu montar um time, uma estrutura para 11 jogos, não poder cair, né? E buscar patrocínio e contratos e tudo que é negócio sujeito a ter uma lesão. Olha, eu admiro demais esse pessoal. É um pessoal assim que tem que ser apoiado, né? E eu, dentro do possível, apoio. Sou sócio do Novo Hamburgo, contribuo com o que eu posso dentro das promoções que fazem. E penso que nós temos que crescer ali. O Esporte Clube Novo Hamburgo tem que ser o grande clube social daquela zona da cidade, do bairro industrial. A política também é esse prazer? A política, eu não entendi bem. Também é esse prazer todo? Também. De onde vem isso? Olha, geneticamente eu acho que vem do meu avô. Meu avô foi líder do movimento emancipacionista de Estância Velha. Bruno Cássio foi vereador lá da primeira legislatura, foi presidente da Sociedade Canto União, foi presidente do Estância Futebol Clube, foi empresário lá, a metalúrgica uma antiga da cidade e tal. Eu acho que vem dali, sabe, essa coisa. O meu pai não teve essa vinculação, mas também apoiou sempre as minhas iniciativas.
Dentro da política, claro que tu vive momentos de buscas, de construções e de decepções também, né? Decepções com o todo, decepções com algumas pessoas, decepções com condutas, né? E, enfim, mas também muitas alegrias, muitas construções quando tu consegue atingir objetivos comunitários, quando tu vê um projeto indo além, quando tu vê a cidade fazendo conquistas. Porque esses cargos que a gente tem são todos eles temporários. Esse Né? momento de Novo Hamburgo é um momento de conquistas? Eu acho que sim. Porque a gente está passando por uma transformação. Para Eu, onde nós vamos, eu doutor? acredito. Eu não sei se o senhor enxerga para onde nós vamos. A gente Eu pergunta, acredito que né? sim. Tá? Eu acho que Novo Hamburgo viveu o seu tempo de glória entre os anos 70, 80 e início da década de 90, quando muitas pessoas vieram aqui atrás desse sucesso. O calçado foi embora e as pessoas não foram, ficaram aqui, geraram, entre aspas, um passivo de pessoas com pouca instrução, com dificuldades financeiras, sem emprego, e a cidade, ao longo desses 20 anos, praticamente, absorveu essas pessoas, foi ao encontro, regularizou áreas, deu possibilidades, levou a escola para o bairro, enfim. E nesse momento esse crescimento não se dá, mas a vida dessas pessoas, não digo todos ainda, começou a melhorar. E eu prospecto, a partir disso, que o município possa investir não mais nas coisas mínimas básicas, mas na melhoria, na oportunidade, eu vejo que a cidade pode crescer. Começa a diversificação de ideias, começam novos investimentos. Nós não vamos ver mais aqui aquela fábrica com 2.000 funcionários que 6 horas bate, né, lá a sineta lá e o pessoal sai e tu vê aquele povo todo. Não vamos ver aquelas chaminés. Nós vamos trabalhar outros tipos de empresas, né, que hoje voltadas à tecnologia, menores, mais simples, não poluentes, que vão fazer a diferença na cidade. Eu vejo essa possibilidade crescente, mas vai depender muito do interesse, da disposição e do empreendedorismo da nossa gente. E a saúde é um exemplo disso, porque a saúde hoje é um grande foco de desenvolvimento econômico da cidade. Se nós pensarmos nos 3 hospitais, né, nas clínicas e tudo, nós temos no mínimo aí 10.000 pessoas hoje empregadas nessa área, sustentando suas famílias, como um foco de referência na região. Regionalmente. Regionalmente como referência, as pessoas vindo para cá, buscando serviços. O Hospital da Unimed agora vai investir, vai crescer. O Hospital Regina esteve por aumentar, deu uma segurada, talvez volte a pensar nisso. O Hospital Municipal não tem como não crescer para atender a demanda. Então, esse é um foco que se desenvolveu. Né? O medo de ir a Porto Alegre, da BR estar lotada, o medo de não chegar, o medo da parturiente não chegar lá, fez com que nós tivéssemos que ter serviços de qualidade aqui, e isso foi trabalhado e aconteceu. Nesse viés desse desenvolvimento e esse apoio à gestão da prefeita Fátima, como é que o PMDB está se enxergando? Está confortável esse momento? Nós estamos chegando próximos a uma eleição municipal, né? Já estamos na metade do governo, mas já muita gente fala e muita gente se posiciona como já pré-candidato a esse pleito, né? Uma eleição que talvez seja muito disputada, mas que, sobretudo, ela guarda consigo essa discussão do que foi possível fazer, do que não é possível fazer. A gente evolui consideravelmente em alguns pontos, a gente não consegue evoluir em outras demandas da nossa sociedade, né? A gente é saudosista em relação a esse período onde éramos muito menos, onde a cidade, a cada momento, explodia num canto positivamente, né? Isso que a gente sabe que não vai acontecer mais como era, mas as pessoas têm essa ânsia, né? Esse querer retomar esse trajeto, essa curva crescente. Como é que o senhor imagina que vai acontecer as coisas daqui para frente, até a chegada de outubro de 2020? O MDB, vamos dizer, aderiu, né, ao governo, dentro das pessoas que passaram a fazer parte do governo, e a nossa meta é fazer bem feito onde nós nos propusemos a participar do governo.
né? Eu vejo este governo como um governo que teve méritos, em primeiro lugar, que levou adiante tudo o que estava sendo feito. Tá? Já vi governos aí que largou obras pela metade, que coisas deixaram de ser importantes, que simplesmente abortou projetos, enfim. Então eu acho que levou adiante, levou a termo, inaugurou, está trazendo melhorias. Bom, é o centro da cidade agora? É, mas o centro é importante. O centro é o nosso cartão postal, o centro é o desenvolvimento do comércio, dos serviços, né? Em outros momentos foram outros lugares, foram outros bairros. Lomba Grande teve também a sua oportunidade. Novo Hamburgo passa muito pelo centro ainda, exatamente, né? A UPA, que hoje nós evoluímos nesse sentido, eu acho que agora a Casa das Artes aí é uma conquista para a cidade, que muitos ajudaram a trabalhar. O Parcão é uma realidade também, né? O prefeito hoje prospecta essa área de desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que é um avanço. Aconteceram alguns postos de saúde novos, aconteceram áreas dentro das estruturas escolares novas, enfim. Claro que isso nunca vai ser suficiente. Sempre vão haver necessidades, tapar o buraco, a limpeza urbana, né? A saúde que não contempla tudo que deveria e que precisa avançar. Nós vamos ter desafios eternos, né? Se tu sair aí para buscar onde tem problemas, é mais fácil do que apontar soluções e resolver os problemas. Então, essa participação do governo nesse momento, principalmente através da Comusa, onde vejo que o partido, através do Márcio, está fazendo um grande trabalho na Comusa, levando adiante, avançando, eu acho que é bom. Tem áreas do governo como a FENAC, o Márcio Jung, fazendo um belo trabalho lá, alguns secretários, né? Esse é um governo mais técnico do que político. Talvez isso seja uma das críticas, que não tenha, né, aquele amparo político. A própria prefeita é mais técnica do que política, né? Claro que isso é uma qualidade. Eu acho que sim. Só não é bem compreendida às vezes. As pessoas pensam dessa maneira, mas no momento que elas falam e avaliam, elas acham o contrário, né? Então é uma coisa ainda pragmática, né? Nesse sentido de achar que o técnico é melhor, mas aí falta, né, o contato político, enfim, há de se ter uma estrutura que possa conjugar as coisas de maneira equilibrada. É claro que começam a surgir novos interessados aí no Executivo Municipal, e muito tem por fazer, né? Tem muito por fazer, mas eu acho que a cidade começa a tomar rumo, com a possibilidade de um novo bairro, com a possibilidade de um desenvolvimento, né, industrial, de serviços, enfim, com a possibilidade de... Hoje não aumentou o número de alunos, esses dias eu falei isso, então nós temos que, já que não está aumentando, que tu não tem que construir mais salas de aula, tu tem que construir a melhora dessas salas, e do que isso nos prospecta, né, com os alunos, com o professor, com a educação dos nossos jovens, porque também está nessa geração criar oportunidades. Quando tu vai lá no juramento à bandeira e tu vê aquela gurizada toda perfilada e tu pensa assim, onde é que vai trabalhar esse pessoal todo, né? Sempre é um desafio, né? Otimista com esse momento do Brasil, doutor? Estamos chegando ao final da nossa entrevista. O Cris já disse que nós estamos estourados no nosso tempo, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor isso. Novos governos no nosso país, nos nossos estados, governo na municipalidade buscando fazer um bom trabalho. Otimista com o futuro? Eu quero estar otimista. Eu acho que é um tempo de novas verdades, é um tempo que começa a se desenhar, o não dá nada começa a acabar. Né? Quer dizer, tem preso, não é mais só ladrão de galinha, né? Os corruptos estão começando a estar presos, a mentalidade tem que começar a mudar. Não, eu posso querer estar numa função pública, no executivo, no legislativo, no judiciário, mas a partir de agora eu tenho que mudar o meu comportamento. Acabou a fase do pode tudo, né? Eu vejo com otimismo essa tendência à impunidade que o ministro Sérgio Moro traz para nós,
eu vejo que houve assim uma mudança de comportamento e de expectativa. Claro que isso vai depender de um governo que tenha firmeza para levar adiante, né? E que não se preocupe em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas que faça bem feita algumas, que passamos a trilhar um pouquinho diferente o nosso código tributário, né? Que possamos ter um olhar mais significativo para o municipalismo, tá? Eu defendo muito isso, porque as pessoas moram aqui. Elas têm suas necessidades aqui. Então eu não preciso de grandes verbas, de grandes projetos a nível federal, a nível estadual, quando eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter logística, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter desenvolvimento aqui na minha cidade. Então o dinheiro deveria circular mais aqui para atender os anseios e não ficar nessa ida e volta que muitas vezes se perde, se tu é amigo do rei, se tu não é amigo do rei, né? Não então sei muitas se perde, vezes mas a gente sempre perde. Exatamente, Né? tu No meio do acaba caminho, isso vai estando, para outro né, lugar. não estando contemplado com... Então eu tenho expectativa, eu acho que não é o momento ainda, é um momento de boa expectativa para mim. Tá? Eu acho que a gente começa a avaliar um governo depois de meio ano, de um ano de trabalho, quando começa a ter, né, se senta, começa a ver as condutas, as performances e de que maneira trilha. Vejo com otimismo. A nossa Vale TV, no próximo mês de maio, completa 10 anos. Oh, beleza. E o senhor, durante muitos anos, durante a maior parte da história dela, foi um comentarista semanal da nossa parte de opinião, falando sobre a saúde de Novo Hamburgo. Então eu vou convidar o senhor para que conclua a sua participação aqui da mesma forma que concluía nesse espaço de saúde. Muito bem, eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui, de conversarmos. O tempo passou rápido demais, né? Bom, né, 2 de peso, aí nós podíamos fazer um churrasquinho aqui, o programa ia durar umas 6 horas. Fácil, fecha com o senhor agora. Mas eu concluo com o que sempre dizia, saúde a todos, um abraço e saúde Novo Hamburgo. Saúde Novo Hamburgo, hoje numa conversa de peso com o nosso vereador, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Hamburgo, Dr. Raul Cássio. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.